Meus irmãos, graça e paz. Deus seja glorificado. Mais uma vez estamos juntos para compartilharmos a palavra de Deus, desfrutarmos dessa mensagem tão preciosa para as nossas vidas. E desta feita eu quero compartilhar mais uma parte das nossas reflexões que estamos trabalhando. E hoje quero falar sobre a ação solidária como base da fé cristã. Quando o cristão coloca em prática a leitura da palavra, a oração e a comunhão com Deus e com os irmãos, automaticamente ele deseja abençoar outras pessoas, sendo solidário e demonstrando a elas compaixão e graça. No texto que nós vamos refletir em Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 32, fala sobre essa ação solidária da igreja dos primeiros discípulos. E diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, meus amados, essa era uma prática constante, da igreja dos primeiros cristãos. Então, a igreja que tinha compaixão e graça, que percebia a necessidade da sua comunidade e interagia, ou seja, colocava o amor em prática, procurando suprir a necessidade dos irmãos mais carentes. E na vivência daquela igreja, as pessoas que iam se convertendo, diz a palavra, eles iam entrando nesse mesmo ritmo de vida, nesse mesmo estilo de vida. No versículo 32, diz que da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Então eles entravam realmente nesse formato de ser igreja, uma igreja solidária, capaz de agir na hora da necessidade dos seus irmãos. Não era uma comunidade que apenas percebia a necessidade dos mais fragilizados, mas era uma comunidade que percebia, mas também se colocava à disposição para servir, inclusive com os seus bens e com as suas propriedades. E diz a palavra que eles iam caindo na graça daquela comunidade. Aqueles que estavam de fora percebiam a atitude daqueles irmãos solidária. E eles sentiam ali que eles tinham realmente a presença de Cristo em suas vidas. Eles pregavam algo, mas acima de tudo, eles viviam o que pregavam. E com isso, a mensagem alcançava o coração das pessoas. E as pessoas eram tocadas com aquele estilo de vida, com o testemunho, com a vida onde o verdadeiro exercício do amor era vivenciado. Diz também que havia neles abundante graça pelas vidas e procuravam suprir a necessidade dos menos
favorecidos, né? No versículo 33, né, diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, né? Percebemos uma igreja aí despreendida dos valores e dos bens materiais. A missão principal, né, o desejo principal dessa igreja era abençoar vidas. E por isso o testemunho desses irmãos a cada dia alcançava, né, aquela comunidade com essa vida cristã prática. E é isso, irmãos, que em nossos dias a nossa comunidade também, a qual nós estamos inseridos, as pessoas precisam perceber na vivência, né, na prática da igreja desses dias, esse estilo de vida. Alguém que se preocupa com vidas, que é o maior tesouro. Essa é a missão primordial da igreja, é de ajudar a restaurar, a recuperar vidas. E nós louvamos, aqui nós temos o exemplo, né, que a palavra nos deixa de José, o qual depois foi chamado, né, de Barnabé. Diz que ele, tendo assim uma propriedade, ele vendeu e deixou o valor aos pés dos apóstolos, ou seja, dedicou para que a igreja, a liderança dos apóstolos, pudesse distribuir entre aqueles que tinham necessidade. E assim ele também cumpria, né, com o propósito, né, com a missão que a igreja tinha e tem, que é de ser bênção na vida das pessoas. Então nós louvamos, irmãos, a Deus por isso. E percebemos que quando a igreja ela experimenta o amor de Deus através do conhecer a verdade nas Escrituras, quando ela percebe que precisa desenvolver um maior relacionamento com Deus através de uma vida de oração e na vivência com os irmãos, os irmãos automaticamente desejam abençoar outras vidas. E essa igreja entendeu que a sua missão era abençoar vidas no seu contexto, né? Nós vamos ver mais na frente também, nesse mesmo livro, né, no livro de Atos, no capítulo 11, a experiência da igreja de Antioquia, que ela tinha sido fundada no ensino dos apóstolos, e ela entendia que a missão dela também era essa. Diz aqui no versículo 27 do capítulo 11 de Atos, diz: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-lhes um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então veja, uma igreja nascendo já com essa visão solidária, né? Porque a igreja de Antioquia, ela nasceu a partir, né, da perseguição dos cristãos ali em Jerusalém, e eles tiveram que se espalhar, e por onde eles passavam iam pregando a palavra. E ali nasceu, né, a igreja de Antioquia, que já tinha na sua essência, né, no seu coração, esse desejo de abençoar. E eles, mesmo sendo menos favorecidos, né, economicamente,
mas no coração deles tinha esse desejo de cooperar com aqueles que passavam por necessidade, né? A palavra diz que haveria uma grande fome, uma grande calamidade na terra, e eles desde já se preocupavam com seus irmãos na fé, fazendo campanhas solidárias, enviando recursos para aquela comunidade, para que seus irmãos pudessem ser supridos as suas necessidades. Então é assim que a igreja deve se proceder em momentos difíceis. Meus irmãos, e Deus está nos dando nesses dias a oportunidade de como os irmãos ali de Antioquia, como os primeiros apóstolos assim procederam. A gente colocar em prática, né, esse amor de Deus, o amor que se preocupa, o amor que tem compaixão, aquele mesmo amor que Deus teve para conosco. Diz a palavra que Deus viu que todos estavam perdidos em seus pecados. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, o Senhor nosso Deus. Ele nos deu o melhor que ele tinha para nos resgatar dessa realidade espiritual. E aqui na igreja do primeiro século a gente vê, né, que eles davam o melhor que eles tinham, vendiam suas casas, suas propriedades, pegavam o recurso, né, entregavam ali aos apóstolos para que eles distribuíssem à medida daqueles que tinham necessidade. Então não era eles mesmos que iam distribuir, mas eles entregavam, confiavam à liderança, e a liderança sabia da realidade das pessoas e ali distribuía de acordo com aqueles que tinham necessidade. E assim eles colocavam em prática, né, o amor de Deus, o amor que requer da igreja atitude, o amor que requer da igreja ação, disponibilidade, né, para servir, né, deliberalidade para entregar aquilo que Deus tem nos dado, né, com abundância, que a gente possa aprender a compartilhar com aqueles que têm necessidade. Então, está aí, meus amados, uma grande oportunidade, né, da igreja agir nesses dias que estamos passando, nos dias que virão, que muitas coisas vão ser necessárias ser realizadas, porque serão muitas famílias passando, né, por necessidades, não só espirituais, né, emocionais, mas também materiais. E entra aí o papel da igreja, de sermos verdadeiramente igreja do Senhor, colocando o amor de Deus em prática, como esta igreja fez, como Barnabé fez, né? Colocou todos os seus bens ali aos pés dos apóstolos para abençoar as famílias carentes. Então vamos nesses dias, né, se preparar como igreja para estarmos à disposição do Senhor, a serviço do Senhor, para abençoar vidas que vão precisar. Porque, irmãos, muitas pessoas vão precisar do auxílio da igreja. E é papel, é missão da igreja abençoar, como os nossos primeiros irmãos da fé. Eles entenderam que a sua missão era além, né, de pregar, de anunciar, mas era também de agir, né, na solidariedade, no exercício, né, do amor, na prática da fé. Porque Tiago chega a dizer, diz que a fé sem obras, ela é morta. Mas a igreja, ela foi chamada para o exercício da fé, mas também para servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Então nós fomos chamados como igreja para sermos servos, para servir aqueles que necessitam, fazendo assim com que vidas sejam abençoadas e conheça o verdadeiro amor de Deus através do exercício do nosso amor. Né? Jesus olhou para a grande multidão e diz, na verdade,
a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então precisamos nos unir nesse momento para fazermos a obra daquele que nos chamou e que confiou essa responsabilidade, né, à sua igreja. Então essa é uma base, irmãos, que consolida também a nossa fé como cristão, a solidariedade, termos compaixão daqueles que passam por necessidade. E uma das maiores necessidades da humanidade hoje é de conhecer o verdadeiro Salvador. Então o campo ele está pronto, né, como Jesus diz, mas os trabalhadores são poucos. Que você possa orar e se colocar à disposição para servir ao Senhor desta seara, para que vidas, para que famílias possam conhecer o verdadeiro amor de Deus através do Evangelho de Cristo e através de uma fé prática exercitada pelo povo de Deus, que se chama igreja, né? A igreja restaurada pelo sangue de Jesus. Então que Deus nos desperte, irmãos, como igreja, que nos preparemos para esse novo momento, né, que iremos enfrentar, né? A igreja precisa aparecer, se colocar à disposição, né, dessa comunidade que vai precisar muito da nossa ação como igreja, como povo de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos nessa hora te glorificar, te pedir força, sabedoria, autoridade, ó Deus, para sermos verdadeiros embaixadores do Senhor aqui na terra. Para que nossa vida, ó Deus, possa ser bênção para outras vidas. Para que os nossos recursos, ó Deus, possam ser também, ó Deus, utilizados para abençoar famílias, abençoar pessoas carentes, ó Deus. Pessoas que vão estar necessitadas, ó Deus. Pessoas que vão estar carentes de receber não só o pão material, mas principalmente, né, o apoio moral, espiritual, emocional. E como igreja, nós temos esta responsabilidade de cuidar, porque o Senhor Jesus nos confiou essa tarefa. Ele diz, ide fazer discípulo de todas as nações. Então que essa seja, né, a prática da igreja, né, a ação solidária da igreja nesses dias, né, que virão. Pai, nos dá toda a capacitação do alto. Prepara-nos para melhor te servir. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.